Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo para a gente poder conversar sobre o cultivo das nossas amadas orquídeas. Pessoal! Olha, eu já tenho essa planta, se eu não me engano, desde 2017 e ela é incrível, ela é linda, mas eu geralmente quando ela floresce eu não estou em casa, estou nos eventos e eu nunca consegui fazer um vídeo dela para vocês. Então ela já está aberta há uma semana e deu tempo de eu estar em casa para poder fazer esse vídeo para vocês. Então hoje eu quero apresentar para todo mundo a lindíssima, a maravilhosa Tricopila ou Tricófila Suavis, ok? Linda, não é? Muita gente fica me perguntando: ai, cadê sua Tricófila? Sua Tricopila? Peraí que o trem prendeu aqui, não quer sair. Saiu. Cadê ela e não sei o que? Então hoje deu tempo, eu trouxe para vocês, vamos lá, a lindíssima, a maravilhosa Tricopila ou Tricófila Suavis. Olha que linda. Essa planta, ela foi descrita em 1850 pelo Lindley, tá? E ela é nativa da América Central, da Costa Rica até a Colômbia. Lá ela vegeta em florestas tropicais, mas em bosques úmidos, tá? Ela é encontrada vegetando de 800 a 1.700 metros de altitude. São cerca de 40 espécies dentro do gênero. E olha que interessante, ela é epífita, ok? Então ela também sempre é encontrada em troncos grandes e cobertos de musgo, tá? É uma característica do habitat dessa planta linda, 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 ok? Vamos falar um pouquinho sobre o cultivo dela? Ó, tá aqui no cachepozão, lindona. Depois eu falo uma coisa que eu fiz esse ano. Vamos lá. Eu considero essa planta um cultivo, se você for ler a descrição dela na internet, tudo direitinho, o pessoal fala que é um cultivo fácil. Eu não concordo, eu vou te dizer que é um cultivo médio. Por quê? É uma planta que precisa de mais umidade, tá? Ela tem bulbos grandes que precisam ficar hidratados, não é o caso aqui, ok? Então ela precisa de mais umidade e menos luz. O que eu quero dizer com isso? É para ser cultivada à sombra? Não. Mas é uma planta que não pode receber os raios solares diretamente, ok? Então eu te diria que o sombreamento dela é de, sei lá, 70%, entendeu? Porque se ela receber nessas folhas lindas que ela tem, estão vendo? Os raios solares, ela queima, tá? Então essa é a coloração perfeita das folhas da Tricófila, tá? Ou Tricopila. Deixa eu pensar em outra coisa importante para falar aqui. É uma planta que os cultivadores mais experientes aconselham que você cultive em cidades mais, vamos dizer, mais frias, de clima mais ameno. É mais uma planta que precisa de um frio do inverno, que gosta desse friozinho para soltar as suas hastes florais, tá? Então, por exemplo, estou dizendo que você que mora no Nordeste não pode ter essa planta? Não estou dizendo isso. Como é que é? Na orquidofilia a gente nunca pode falar de regras absolutas, né? Eu nunca posso impor para você alguma coisa que eu faço ou falar que você está errado em fazer isso ou aquilo outro. Mas é uma planta que vem dessas regiões, tem no seu DNA isso, então ela gosta de cidades mais
de localizações mais frias, de clima mais ameno, principalmente no inverno, tá? É muito importante isso para que você tenha um bom cultivo da tricópia. Quando eu comprei essa planta do colibri, ninguém tinha ainda. Na realidade foi uma dica até, eu estava lá com as meninas e elas falaram, ó, isso aqui é uma novidade e... como é que se diz? E ninguém tem ainda. Eu olhei, era uma mudinha pequena. Vocês podem olhar aqui atrás, ó, comprei pequenininha. Aí eu falei, beleza, vou comprar. Não tinha nem pesquisado que planta que era, nada disso. E aí o que acontece? Conhecendo justamente o clima, da onde ela veio, vamos dizer, da onde ela estava sendo produzida, eu já pensei que eu tinha que achar um cantinho legal aqui. Porque o que acontece? A minha cidade aqui, a gente tem uma insolação mais baixa do que a maioria das cidades do nosso estado. O nosso clima é sim ameno, a gente tem um inverno mais rigoroso. Nesse ponto estava tudo ótimo, certo? Para o cultivo dessa planta, mas aqui é seco. Então se você for comparar a umidade relativa do ar daqui com a umidade relativa do ar lá do colibri, você vai ver que é muito diferente, então eu já fiquei preocupada com isso a princípio. Então o que eu fiz? No primeiro e no segundo ano dessa planta, eu a mantive num vaso cerâmico, tá? Num vaso cerâmico. Com o que dentro? Mix de pinos, com brita lavada, a raiz pegando meu cabelo. Mix de pinos com carvão e brita lavada, tá? Por quê? Eu continuo achando e considerando que aqui no meu cultivo não é legal usar o esfagno. Por quê? Quando chegam essas fases de clima mais frio, as plantas podem morrer sim, estando cultivadas em esfagno aqui na minha casa. Aí você vai me perguntar, mas Vanessa, como é que eu decido como é que eu vou cultivá-la aqui? É aquela observação que você tem que fazer no seu cultivo. Eu conheço muita gente que cultiva muita coisa no esfagno e dá muito certo. Aqui eu não, na minha casa eu não faço isso. Eu prefiro cultivar no mix de pinos com carvão, brita lavada e dar mais regas para a planta, e é por isso que eu tenho a irrigação, para ver se eu melhoro essa questão de umidade relativa do ar aqui dentro do meu orquidário, que vocês sabem que é coberto com telha de PVC, então não recebe chuva, principalmente quando começam as chuvas. Aqui são muitos dias de chuva e as plantas não secam de forma nenhuma, por isso que eu não uso esfagno. Mas se você se dá bem com o cultivo no esfagno, não vejo por que você não tentar, tá? Depois, a partir do segundo ano, eu já passei essa planta pro cachepô de madeira, tá? Cachepô vazado. Porque ela é uma planta que ela dá um trabalhinho para enraizar, tá, gente? Ela dá um trabalhinho para enraizar, não é muito fácil, não. Ela tem raízes finas, ok? Deixa eu virar aqui. Ela tem raízes finas. Ela, por gostar de umidade, o que acontece? Eu costumo dizer que ela é lesmenta. Tá entendendo o que eu tô falando? Como é uma planta que fica em locais mais sombreados e que precisa de estar mais tempo úmida, obviamente ela tem, vamos dizer, um bioclima dentro do vaso, dentro do cachepô dela, mais agradável ainda para esse tipo de praga, ok? Então, você sempre, pelo menos você, né? Eu sempre encontro aqui raízes comidas nas pontas. As raízes, elas não crescem com tanta facilidade, não são raízes longas que seguem o caminho, que vão enchendo o cachepô, são raízes finas que fazem aqueles tufinhos, mais parecida com raiz de gomesa, sabe? Mais parecida com raiz de gôngora, tá? Essa é a situação da raiz dela. Então, por exemplo, vocês sabem que eu não tenho problema de praga aqui de cochonilha, de pulgão, por causa do defensivo que eu uso.
Também, claro que isso tem a ver com a gente manter a qualidade, o orquidário sempre limpo, você ter uma ventilação boa, mas eu não tenho problemas com esse tipo de praga. Imagina nessas folhas lindonas que a gente está vendo aqui, se isso aqui encher de cochonilha, qual que seria o estrago com essa planta? Tá vendo? Ou, por exemplo, que os ácaros a atacassem, ia estragar toda a beleza dessa planta, concorda? Então, assim, por isso que eu recomendo que você sempre mantenha o seu orquidário bem limpinho, bem organizado. Verifique sempre como que está a questão da sua ventilação, porque pragas podem aparecer. Pode, por exemplo, a pulgão voa, você não tem como impedir que um pulgão venha voando e entre no seu orquidário. A formiga traz a cochonilha nas costas. Formiga tirando a cortadeira em si não faz mal para as orquídeas, mas ela traz a cochonilha. Então, assim, sempre estar atenta, sempre limpando, sempre cuidando, fazendo uma aplicação de defensivo, talvez, de forma de manutenção. Eu nem manutenção não preciso mais fazer aqui, graças a Deus, deu tudo certo, tá? Para que você não tenha esse tipo de problema. Algumas agressões nas orquídeas, em algumas orquídeas, depois, assim, não tem o que fazer, tá? Essa planta, ó, ela dispensa as folhas dos bulbos anteriores e deixa apenas nos novos. Mas o que acontece? Eu tenho feito muitos eventos e eu tenho ficado pouco em casa. Nesses dias de frio, o que aconteceu? Estava muito frio aqui, eu desliguei a irrigação. Eu fiquei preocupada de repente estar muito gelado e eu ter problemas de apodrecimento aqui nas plantas. Então, todas as minhas plantas estão desidratadinhas. Tá vendo? As catuleias, elas passaram praticamente o inverno todo com pouquíssimas regas aqui e com a irrigação desligada. Assim, a irrigação desligada aqui faz muita falta. Por quê? Porque ela muda justamente essa condição de umidade relativa do ar, que é diferente de rega. Mas faltou rega e faltou também umidade relativa do ar aqui nesse inverno, ok? Mas ainda assim, ela veio com a floração muito, muito, muito bonitinha. Essa planta aqui, eu aconselho, até pelo porte dela, que você não deixe de faltar adubação, tá? É uma planta que precisa de reserva, que precisa de nutrientes. Como vocês sabem, eu uso aqui adubação organomineral, que na minha opinião me supre muito bem. Eu te diria que se não fosse isso, talvez eu não tivesse mais a minha coleção, porque essa nutrição que segura as pontas aqui das minhas orquídeas para elas ficarem sempre bonitas, tá? Então não deixe faltar adubação para essa planta, é muito importante para ela, ok? Olha lá, que linda a flor. A floração da tricópia acontece ou no fim do inverno ou no começo da primavera, tá? Ela dá no mínimo 5, ela pode dar até 5 flores em cada haste floral, tá? Essas flores têm em média 10 centímetros, se não tiver até mais. A sensação que eu tenho é que ela abre e que ela vai, conforme ela abre, que ela cresce um pouco ainda, sabe, essa floração. Eu não tenho como provar isso para vocês, mas é a sensação que eu tenho quando eu observo. Não é só abrir, eu tenho a sensação que essa flor ela dá uma crescida depois que ela abre. Como acontece com flores de Phalaenopsis, entendeu? E flores de Vanda. As flores das Vandas elas vão aumentando de tamanho depois que abre. Então ela pode dar até 5 flores em cada haste floral. Aqui eu tenho 3, 2, 4 e 5 flores em cada haste floral. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês como ela se dispõe. Estão vendo? Que mais eu tenho para falar dela? Para quem curte perfume, nossa, tem muito perfume. Essa planta aqui, Tricópila ou Tricopila suavis, a palavra suave significa doce e agradável, justamente por causa... Ela tem um perfume muito intenso e ele é doce mesmo. Não é um dos perfumes que eu mais gosto, porque é muito doce, muito, muito doce. Mas para você que curte, tem o finzinho do perfume ardidinho.
mas é um perfume agradável, sim. Se você colocar em algum cômodo dessa casa, com certeza vai perfumar sua casa. Vai entrar pela casa, vai ficar muito legal. Deixa eu ver, uma outra dica que eu tenho para te dar aqui, quando você for fazer o plantio da tricópia. O que acontece? Estão vendo como as hastes florais saem bem da base dos pseudobulbos? Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse outro lado. Estão vendo? Então, o que acontece? Eu aconselho que quando você faça o plantio dessa orquídea, você deixe ela sempre um pouco mais elevada do que o substrato. Não é para você deixar nenhuma orquídea com um bulbo submerso, ok, claro. Mas que essa daqui, como a gente planta cirraia, sabe? Que você deixa ela um pouquinho mais alta ainda que o substrato que você está colocando. Por quê? Quando essa floração começa a sair, ela vai, vamos dizer assim, rastejando sobre o substrato. Se você não tomar cuidado com esse plantio, você vai perder os botões, vai perder as hastes florais antes que elas floresçam, ok? Então, para você que já tem a tricópia, que já aconteceu isso e fica preocupado, não sabe o que está acontecendo, quando dá para vir a floração, ela aborta. Para você que está pensando em adquirir essa planta, lembre-se disso. Deixe ela sempre um pouquinho mais alta, para que essa haste floral vá por cima do substrato e saia por cima do seu vaso, independente de você cultivar no cachepô ou de cultivar no vaso cerâmico, ok? Isso é muito importante, senão você não vai ver floração dessa planta. O que eu falei para vocês que eu queria contar é o seguinte, vamos ver se eu consigo mostrar bem esse cantinho aqui, ó. Vamos ver se o meu dedinho alcança para eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Vocês conseguem ver que tá vindo mais uma haste floral aqui, ó? Ó como ela vem do pezinho. Pouquíssimo inclinado para frente, tá? Ó. Então, se você deixa esse pseudobulbo muito, muito baixo, você vai perder a floração da sua planta. Você vai ver ela apontando, você vai ver saindo. É uma haste floral que demora, eu te diria que ela começa a aparecer em agosto. Ela demora, sabe, para crescer, não é rápida. E aí, quer dizer, você tem muito tempo onde você tem que continuar regando essa planta. Algum problema regar essa haste floral? Eu tento evitar, mas sem ignorância, nenhum problema, ok? Mas você tem que deixar um espaço para que ela possa se conduzir para frente e não, senão ela se afoga no substrato, entendeu? Basicamente é isso que acontece com as florações da Tricópia suaves. E aí algumas pessoas que têm essa planta se decepcionam, falam que não conseguem floração. Esse ano, quando eu fui olhar para ver se estava saindo haste floral, o cachepô anterior que eu tinha colocado, ele apodreceu. Quando eu peguei o cachepô, ele quebrou. Na hora eu segurei, o fundo não caiu, então a planta não tomou nenhum tombo. E aí eu fui obrigada a fazer o replantio, vamos dizer assim, fora de hora dela, porque o cachepô tinha apodrecido. E aí o que acontece? Vocês percebem que aqui tem bastante flor e aqui não? Porque eu quebrei desse tamaninho que estava aqui na época, mas duas hastes florais que estavam ali, eu quebrei na hora do replantio. Ela é muito sensível, você tem que ter muito cuidado, por isso que a gente fala que para fazer replantios de orquídeas que estão no seu cultivo, que a gente tem que obedecer à época, porque você pode fazer o que eu fiz aqui, cometer esse erro. Se eu não tivesse quebrado, nós teríamos pelo menos mais duas hastes florais aqui desse lado, tanto que ainda assim está vindo uma terceira, ok? E aí, quando passa essa época de floração, ela começa a brotação dos novos pseudobulbos, tá? Ela dá já aconteceu dela dar 2 pseudobulbos no ano, tá? Mas ela, vamos dizer, uma planta bem cultivada dá um pseudobulbo.
Se ela estiver muito, muito bem, dá 2. Então não é uma planta que entossere muito rápido. Vocês veem pela quantidade de pseudobulbos e a quantidade de anos que eu já tive essa planta. Quando a minha planta floresceu a primeira vez que eu vi essa floração, eu fiquei doidinha. E aí aconteceu de ser a exposição de orquídeas de registro. Mas eu não sabia direito nem o que era, não tinha noção da grandeza, da lindeza dessa planta. Na realidade, eu estava aqui carregando as plantas para ir para a exposição de registro e os botões dela já estavam rachando. Eu falei, não sei exatamente como é que vai ser, mas eu vou levar. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei com ela em registro, ela estava aberta e aí ela pegou pódio, pegou primeiro lugar lá, o pessoal ficou doido, nossa... Foi, vamos dizer assim, foi um frenesi, porque ninguém tinha visto essa planta florida aqui ainda. Se alguém já tivesse aqui no Brasil, acho que ninguém tinha postado a floração dela ainda. Foi um frenesi danado, danado, danado. Tá? Então, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês sobre o cultivo da Tricopila ou Tricopila suavis. É uma planta que é nativa da América Central, que é encontrada desde a Costa Rica até a Colômbia, com um perfume incrível. E se você curte, se você tem esse cantinho mais sombreado, se você consegue dar essa condição para algumas plantas de mais umidade, menos luminosidade, é uma planta que eu tenho certeza que você vai gostar muito de cultivar aí na sua casa, ok? Eu quero aproveitar esse vídeo e quero dar uns recadinhos para vocês. Pessoal, o pessoal tá reclamando, né, que fazia tempo que não via vídeo de cultivo meu. Desculpa, gente, mas é que assim, se eu estiver fazendo evento, eu não consigo fazer vídeo para vocês. Então as plantas continuam florindo muito bem aqui em casa, graças a Deus. Um monte de coisa linda que às vezes eu não consigo mostrar para vocês, por isso que eu falo para você ir lá seguir o nosso Instagram, certo? Ou o nosso Instagram, o nosso TikTok é @orquidicas, porque ainda que eu não consiga fazer um vídeo longo para vocês, eu posto nem que seja vídeos curtos de tudo que floresce aqui, que eu consigo fazer um vídeo rápido e postar lá para vocês com a identificação da planta para você conhecer mais e mais dessa minha coleção maluca que eu tenho aqui, cheia de plantas exóticas, ok? Então vai lá. Se inscreve aqui no canal Orquidicas, compartilha o vídeo, mas vai lá seguir o Instagram do Orquidicas também, me ajuda. Vocês sabem que eu esqueço de pedir essas coisas. Todos os youtubers ficam, antes de começar, clica aqui e já se inscreve. Eu não faço isso, eu esqueço. Então eu dependo do carinho de vocês para que isso aconteça, para que os nossos vídeos sejam compartilhados, que as pessoas se inscrevam no canal, que vão lá no nosso Instagram, na página Orquidicas do Facebook, para você ficar sempre por dentro de todas as atualizações, no grupo Orquidicas no Facebook. Se você tem dúvida, quer saber a ID de uma planta, vai lá e coloca, tá? E eu quero dizer que nos próximos dias eu vou soltar mais uma novidade aqui no canal, uma novidade muito legal. Fica atento aí, hein? Você que me segue, vai ter uma novidade aí para você, seguidor. Outra coisa, 4, 5 e 6 de novembro, lá a gente vai ter mais um festival de orquídeas, lá no Orquidário Orquídea e Companhia de Valinhos, na rua Pai Querer, número 1600, Jardim Pai Querer. Eu e o Francisco Deusvando esperamos por vocês em Valinhos para a gente curtir o último festival de orquídeas do ano do Orquidário Orquídea e Companhia, tá? Não esquece disso. Então, 4, 5 e 6 de novembro, lá em Valinhos, eu e o Francisco Deusvando esperamos por vocês no Orquídea e Companhia. Fechou? Tudo que você procura de orquídeas, plantas ornamentais, tilândsias, flor de cera, o que você quiser, mais insumos, material de cultivo, defensivos, você encontra na Orquiloja. Então basta acessar www.orquiloja.com.br, que você tenha a garantia dos melhores e maiores vendedores do Brasil e a minha garantia também. Acesse a Orquiloja e tenha acesso a tudo que eu tenho aqui. Pessoal, obrigada, eu estava com saudade de gravar vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa minha lindona e que se vocês tiveram dificuldade no cultivo até hoje, que eu possa ter ajudado vocês e encorajado. Muita gente quer ter essa planta e tem medo,
mas pode ir que dá certo, você vai conseguir cultivar e você vai se emocionar como eu todos os anos quando ela floresce, tá bom? Muito, muito obrigada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, fica comigo, que vocês me deixam muito, muito, muito feliz. Muito obrigada. Um beijo, tchauzinho!